E bom, amigos ligados no canal Beto Vieira, chegamos com o giro dos clubes paulista nessa terça-feira maravilhosa. Roger Machado, novo técnico do São Paulo. Palmeiras, Flaco Lopes despista sobre o futuro no Verdão e mira a Copa do Mundo. Corinthians pode ter o melhor início do Campeonato Brasileiro desde 2022. Santos, porque Neymar fica fora do jogo, que terá a presença do técnico da seleção brasileira, Carlos Ancelotti. Tudo isso agora no giro dos clubes paulistas. Chega junto e se inscreva no nosso canal. Fala, amigos, então, olha, vai deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal, vai ficando com a gente aqui, o giro dos clubes paulista agora, 9 horas da noite vamos ter o giro dos clubes carioca, sempre com notícias atualizadas do seu time do coração. Vamos falar dos 4 principais times de São Paulo. O técnico Hernan Crespo foi mandado embora do São Paulo, foi demitido e o São Paulo agiu rápido, já tinha aí o Roger Machado, um treinador que passou por grandes clubes do Brasil, já estava engatilhado e já chegou hoje em São Paulo, Roger Machado, para assumir o tricolor paulista e já vai comandar o primeiro treino na tarde desta terça-feira. Vamos falar da reportagem que está aí no GE, no Globoesporte.com. O Roger Machado chegou então em São Paulo na manhã desta terça-feira para assinar contrato e ser oficializado como novo treinador do tricolor. O vínculo será válido até o final desta temporada e o anúncio deve ocorrer nas próximas horas. Ele já treina, o Roger Machado, o time na tarde desta quarta-feira, às 4 horas, no CT da Barra Funda. A ideia do tricolor é apresentar oficialmente Roger Machado ainda nesta tarde. E em suas primeiras palavras, logo quando chegou, o treinador se mostrou muito motivado. A minha sensação é de muita felicidade, de muita alegria. Eu sei que é um desafio muito grande e eu sei o tamanho do São Paulo e estou muito motivado na história de todos. Muito motivado com essa oportunidade, falou aí o técnico Roger Machado. Ele também falou sobre a possibilidade de voltar a trabalhar com Rui Costa, o diretor executivo do futebol, foi o principal entusiasta do acerto com o tricolor, com quem já trabalhou no Grêmio. Mais um pouco aqui o Roger Machado falando e por isso que as coisas aconteceram de uma forma tão rápida, porque eu já conheço o Rui de outro momento, já trabalhamos junto e eu tenho certeza e sei da magnitude da experiência que eu estou começando agora, mas eu me sinto totalmente preparado, eu tenho certeza que a torcida vai comprar o trabalho e nós vamos conquistar grande título. Então chegou bastante motivado o Roger Machado nessa nova etapa agora da sua carreira, vai dirigir a equipe do São Paulo. São Paulo tem um grande elenco, grandes jogadores experientes e basta aí ter uma boa mão, um bom treinador, uma boa tática para rolar a bola lá no Morumbi. O último trabalho do Roger Machado foi no Internacional. O treinador ficou no Colorado de 2024 a 2025 e deixou o clube com 73 partidas, 34 vitórias. Antes ele também passou pelo Grêmio, Juventude, Novo Hamburgo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Bahia e Fluminense. Meus amigos. Falando mais um pouco do São Paulo vem bem no Brasileirão, Muitas vezes você pega a equipe que começaram os campeonatos e ainda estão em boa posição, pegar o São Paulo na segunda posição com a mesma pontuação do líder, isso faz com que você dê continuidade ao trabalho, colocando essa cara dentro do trabalho. Mas sabemos que as coisas importantes é acolher que já foram feitas e bem feitas. E ele também deu um recadinho para o torcedor. Eu gostaria de dizer para a torcida do São Paulo que a minha motivação por estar nesse momento no clube é muito grande. Eu sei que o desafio é importante, eu sei do momento que eu chego no clube, eu sei a importância de estar nesse momento no clube e penso que a gente pode colher grandes frutos
juntos, falou o treinador, novo treinador do São Paulo, Roger Machado. Falando aí um pouco sobre Hernan Crespo, né? Foi demitido, provavelmente pela campanha no estadual, porque se for basear pela campanha no Campeonato Brasileiro, né? Tá aí dividindo a liderança com o Palmeiras, até mesmo o número de pontos, só perde nos critérios, então provavelmente foi pela campanha no estadual Hernan Crespo, que teve mais uma passagem pelo São Paulo e já foi embora. O Crespo agora assume Roger Machado. Já já a gente fala do Santos aqui no Giro dos Clubes Paulista, porque Carlos Ancelotti vai lá no Maião, em Mirassol, para ver Mirassol e Santos na noite de hoje. Só que foi com o intuito de ver o Neymar em campo. O Neymar não vai estar em campo, foi poupado, porque no fim de semana tem Corinthians e Santos lá na Neoquímica Arena, então o Neymar foi poupado e não joga. Então a viagem do Carlos Ancelotti lá para Mirassol vai ser à toa, né? Vai ser em vão. Mas vai poder ver os outros jogadores do Santos jogar, até mesmo do Mirassol. Por que não? Vamos continuar o giro dos clubes paulistas, falando agora do Palmeiras. O Flaco Lopes, ele despistou sobre o futuro no Verdão, mas ainda sonha com vaga na Copa do Mundo. Lembrando aí que falta 100 e poucos dias para começar a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. Flaco Lopes, aqui abrindo a reportagem, é o grande destaque do Palmeiras na temporada, nesse início de temporada, tanto que foi eleito aí o craque do Campeonato Paulista de 2026 em premiação na última segunda-feira. Em alto, o atacante que deve receber procura de times europeus no meio do ano. Realmente é um grande atacante, né? O Flaco Lopes. Além de melhor jogador, o argentino foi vice-artilheiro do estadual com 6 gols, um a menos do que Robson do Novo Horizontino aí na festa do título. A nossa foto de destaque do time do Palmeiras. Dessa aí, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Na premiação ele despistou, na verdade, sobre possível saída do Palmeiras. Flaco quis deixar as negociações para o futuro, respeitando a camisa alviverde enquanto vesti-la. Abre aspas aqui, normal, parte do futebol, estou muito feliz aqui, sou muito grato ao Palmeiras, vivi coisas aqui que jamais imaginei na carreira, é um problema para o meu eu do futuro. Deu risada, quero desfrutar do momento hoje e vamos ver, claro, declarou o atacante do Verdão. Minha cabeça está em fazer o melhor aqui para disputar o Mundial, a Copa do Mundo, que está chegando aí, né? E depois disso, vamos ver o que vai rolar. O ano é longo, Palmeiras tem muita coisa para disputar esse ano. Quero, na minha carreira, sempre disputar títulos, jogar em times com vontade de ganhar. O resto é parte do meu trabalho. Tento o melhor a cada dia. Vamos ver o futuro, explicou Flaco Lopes, o jogador do Palmeiras. Sobre a valorização de Flaco Lopes no mercado, também tem aqui o atacante argentino chegou ao Palmeiras em 2022. Na época, o Verdão pagou 7 milhões de dólares, cerca de 35 milhões de reais na cotação daquela época, daquele ano, para contar com o jogador. Os frutos, no entanto, demoraram a chegar. Ele teve dificuldade de adaptação, perdeu alguns gols importantes e chegou a cogitar a saída do Palmeiras. O centroavante recebeu proposta do River Plate agora em 2024, mas Abel Ferreira conseguiu convencê-lo a ficar. Abel Ferreira, que é o técnico com mais tempo no cargo, né, no Verdão, no Brasil. Deu certo e Flaco teve o melhor ano da carreira em 2025. Ele marcou 25 gols e distribuiu 6 assistências em temporada que acabou terminando sem título, mas o Palmeiras sempre teve ali beliscando ou as finais ou também o título do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o mercado não fechou os olhos para o atacante do Verdão. Mas sobre Flaco Lopes, Flaco recebeu sondagem do exterior em dezembro do ano passado, mas o Palmeiras fechou as portas
para qualquer possibilidade de saída. Acima da valorização do mercado, ele é visto como peça-chave para o sucesso do Verdão, tanto que foi o melhor jogador da campanha que encerrou o jejum de títulos que já durava 2 anos. A janela do meio de ano será muito importante para o Palmeiras, já que acontece em meio à disputa da Copa do Mundo. O atacante é cotado na lista de Lionel Scaloni, o treinador da seleção argentina. Por enquanto, ele seguirá representando o Palmeiras. O próximo compromisso do Verdão será na quinta-feira contra o Vasco da Gama de Renato Gaúcho, que estreia aí pela quinta rodada do Brasileirão. A bola rola às 7h30, lá em São Januário. Então tá aí o Verdão, o Palmeiras, o Flaco Lopes, sendo destaque nesse giro dos clubes paulistas aqui no canal Beto Vieira. Desce, se inscreva no canal. Também tem o meu link do Mercado Livre, se você quer aquela promoção, desconto a partir de R$19,90, tem frete grátis. Então, ó, aqui na descrição do vídeo, o link Beto Vieira, clique lá, aproveita as promoções do Mercado Livre. Belezinha? Vamos falar do Corinthians agora no giro dos clubes paulista. O Corinthians pode ter o melhor início do Brasileirão desde 2022 já. Para encerrar o giro, a gente fala do Santos aqui. No giro dos clubes paulistas, apenas 3 pontos atrás do líder Palmeiras, o Corinthians enfrenta o Curitiba na noite desta quarta-feira, às 9h30, na Neoquímica Arena, para tentar se manter nas primeiras colocações do Brasileiro. Após 4 jogos, o Corinthians tem 7 pontos, com 2 vitórias e 1 empate, ainda invicto na competição, em uma derrota, na verdade, e pode consolidar seu melhor início no Brasileirão de 2022. Nas 5 primeiras partidas daquela edição, a equipe, então comandada pelo português Vitor Pereira, somava 12 pontos e liderava a competição com 4 trunfos e 1 empate, 4 triunfos. De lá para cá, considerando apenas as 5 rodadas iniciais, o time não teve o mesmo sucesso, raramente figurou entre os primeiros colocados. Dorival Júnior, né, rapaziada? Dorival Júnior, grande treinador, saiu aqui do Figueirense, em Santa Catarina. Dorival Júnior já teve seleção brasileira, mas seleção brasileira é assim, ó, se o técnico não bater de frente com o pessoal aí do marketing, com o patrocinador de jogador, não bater de frente, vai ser sempre aquela patotinha da seleção brasileira, tem que bater de frente. Não, o jogador vai porque merece, sem patrocinador envolvido. Isso aí é uma opinião minha, mas pode pesquisar que existe isso sim. Mais um pouquinho aqui sobre o Corinthians. Quinta rodada do Brasileirão de 2025, 6ª posição com 7 pontos, Palmeiras tinha na liderança 13, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Em 2024, abrindo a quinta rodada, era 14º colocado com 5 pontos, o líder era o Atlético, que tinha 10, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Em 2023, abrindo a quinta rodada, era 16º, com 4 pontos, o Botafogo era líder com 15, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Mas, voltando mais atrás daquela campanha boa, abrindo a quinta rodada em 2022, era primeiro colocado com 12 pontos, 4 vitórias e 1 derrota. Então, o Corinthians pode sim repetir uma das melhores campanhas, um dos melhores inícios de competição desde 2022, o Corinthians. À noite a gente vai trazer no nosso vídeo diário aí, das 9 da noite, o giro dos clubes carioca. Então, ó, se inscreve e ative aí o sininho para não perder notícia do seu time do coração, se você torce para algum time do Rio de Janeiro. Em 2022, o Corinthians terminou o Brasileirão na 4ª colocação. Nos anos seguintes, ficou apenas em 13º, 7º e novamente em 13º lugar. A última vez que conquistou o principal torneio do país, que é o Brasileirão, foi em 2017. O técnico Dorival Júnior comanda na manhã desta terça-feira, ou comandou, a última atividade no CT Joaquim Grava, antes da partida contra o Coxa na Neoquímica Arena, o Curitiba que está de volta à primeira divisão. Tá aí bastante torneio, né, atrapalhando a sequência do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e
Tivemos também aí Sul-Americana, então tá atrapalhando bastante aí o, o desenrolar do Campeonato Brasileiro. Vamos falar então de Neymar, porque Neymar fica fora do jogo, que terá a presença do treinador Carlos Ancelotti lá no estádio Maião, em Mirassol, para nós encerrar esse giro dos clubes paulista aqui. Olha, Carlos Ancelotti, meus amigos, estará, na verdade, em um camarote no Maião, mas não terá a chance de observar Neymar de perto, a evolução de Neymar de perto, mesmo com um intervalo de quase 2 semanas sem jogos. O camisa 10 do Santos será preservado no duelo desta terça-feira contra o Mirassol, em uma decisão tomada em comum acordo com o staff do jogador e o próprio jogador também, né? O atleta do Peixe. Era esperado então que Neymar pudesse reforçar o Santos no interior paulista, afinal o craque atuou por 90 minutos nos jogos contra o Novo Horizontino e Vasco da Gama, e teria 12 dias de preparação, ou teve, antes do retorno ao gramado nesta noite de terça-feira. O período de trabalho, porém, então mostrou outro cenário. Depois de 3 dias de folga, o elenco iniciou os treinamentos táticos e técnicos. Neymar, após diálogos e análise do dia a dia, teve a participação limitada nas atividades com o restante do elenco e ficou fora de 4 dias de trabalho no CT para evitar maior desgastes. A ausência do treinador, então, a ausência fez o treinador e staff reavaliar a presença do camisa 10 em Mirassol, lá no Maião. Pode, comentando assim, pode ser, é normal que um jogador seja poupado, porque no próximo fim de semana, né, tem um clássico muito importante, é começo de temporada, mas o que não é normal é ter 12 dias de treinamento, né, de descanso, e agora poupado também, e logo num jogo que o técnico da seleção brasileira vai estar presente, porque o Ancelotti está indo lá para ver Neymar, não ver Neymar jogar. Lembrando que o Neymar está com o nome na pré-lista, que já foi colocado aí. A gente já sabe da pré-lista, o Neymar está na pré-lista de convocação. Lembrando que a convocação é na próxima segunda-feira. E vamos ver se o Neymar vai estar ou não, mas provavelmente não vai estar, porque Carlos Ancelotti foi muito firme em sempre falar que cada jogador tem que estar jogando no seu clube, tem que estar 100%, não pode estar com problema. Continuando mais, para a gente encerrar aqui, para não ficar muito chato o vídeo, embora Neymar apresentasse condições físicas até atuar como titular no interior, comissão técnica e staff do jogador entenderam que a preservação nesse meio de semana evitaria a possibilidade de até mesmo uma lesão. Neymar trabalhou com os atletas que não foram relacionados nesta segunda-feira e vai treinar na terça-feira também. O objetivo é se equiparar fisicamente com os companheiros e atuar no clássico contra o Corinthians domingo na Vila Belmiro. Na verdade, falei que era na Neoquímica, mas é na Vila. Engraçado que no Corinthians estava na Neoquímica Arena, agora o Corinthians é na Vila. Vojvoda, o técnico do time do Santos, e o próprio Neymar querem amenizar qualquer possibilidade de um problema muscular nesse momento. No Santos, o jogador ainda é visto com cautela por causa da cirurgia no menisco do joelho esquerdo realizado em dezembro. O atacante também tenta evitar qualquer novo problema físico que atrapalhe o projeto da Copa do Mundo. Falando em projeto de Copa do Mundo e jogador tentando chegar lá, o Rodrigo, atacante do Real Madrid, né, teve o rompimento, ligamento do joelho, está fora da temporada do Real Madrid, está fora da Copa do Mundo. E lembrando que o Rodrigo estava sendo convocado e era uma peça-chave do treinador Carlos Ancelotti. Bate uma bola federal. Infelizmente não vai disputar a Copa do Mundo o atacante Rodrigo. Uma semana inteira de trabalho com foco no lado físico aproximará o camisa 10 da forma ideal, mesmo que a ausência em Mirassol signifique o desperdício de uma rara chance de um craque se apresentar para Carlos Ancelotti, que estará no estádio do Maião. Meus amigos, vou dizer uma coisa, se o Carlos Ancelotti não cancelou
a viagem para o Maranhão, para o interior de Mirassol, porque ele quer ver mais alguns jogadores do Santos que esteja no radar. É uma opinião, porque senão, né, o Neymar, ele vai lá, ele quer ir, ele vai no estádio para ver a evolução do Neymar ao vivo, não só em treinamento. E já foi postado pelo Santos, né, que o Neymar não vai estar em campo e mesmo assim ele vai continuar indo. Então tem que ver, né? Senão não tinha objetivo, não tinha o porquê do Carlos Ancelotti ir lá para o interior paulista. Para o amistoso de março, o Neymar está na pré-lista, como a gente já falou, que enfrentarão a França e a Croácia. Dois amistosos com duas seleções fortes. Inclusive a gente já está virando freguês da Croácia, né? Sensacional. O camisa 10 terá apenas o clássico contra o Corinthians no domingo para mostrar serviço dentro de campo. Lembrando que no domingo o Ancelotti não vai estar no clássico, mas alguns integrantes da comissão técnica da seleção brasileira estarão lá para acompanhar. No fim de semana, Mino Foucault, Francisco Mauri e o preparador de goleiro Tafarel, membros da comissão técnica de Carlos Ancelotti, estarão na Vila Belmiro para acompanhar o clássico, diz a reportagem. Então é isso, meus amigos. Neymar ficou fora de um jogo importante onde o homem vai estar vendo. Mas vamos ver como vai ficar aí nos próximos dias. Provavelmente ele vai jogar e vai bater uma bola legal no domingo, vai estar mais descansadinho. E na segunda-feira ele vai ser com certeza convocado para os amistosos contra a França e também contra a Croácia. Vai ser dois amistosos bastante interessantes de ver aí. Mbappé e o pessoal todo da França, que a França vem fazendo umas Copas do Mundo bem bacana nos últimos Mundial que teve aí. Belezinha? Ó, à noite a gente chega aí com o giro dos clubes carioca, então fique com a gente, obrigado, fique com Deus e até o nosso giro dos clubes carioca. Valeu, grande abraço.